Olá, gente, muito bom dia, muito obrigada por sua companhia. Estamos aqui felizes por ter você conosco, viu? E mais ainda, Jesus, porque a gente se une a Ele sempre nesses momentos. Hoje a gente vai contar uma história que vem lá da Pensilvânia, escrita pela Katie Ann Hernandes. A Kate diz que já há alguns anos ela fez uma viagem missionária com um grupo de estudantes universitários norte-americanos. E eles passaram, na verdade, algum tempo ajudando os membros da igreja numa comunidade que ficava bem distante. E o que eles iriam fazer era ajudar a construir um edifício, um anexo, na verdade, à igreja que tinha ali. E esses alunos nunca tinham usado um banheiro externo. Sabe o que significa o banheiro externo, né? Aquela casinha chamada casinha que ficava lá atrás. Enfim, eles nunca tinham tido a experiência de carregar água em baldes. Nunca tinham tido a experiência de misturar cimento sem máquina, tudo no braço. No entanto, naquela viagem, eles conheceram pessoas que se contentavam muito com menos do que todos eles possuíam. Pessoas que juntavam um pouco que tinham para poder preparar uma refeição, inclusive para eles, né? Tendo uma fogueira e tudo isso como um gesto de agradecimento. Então ela ficou pensando assim, que servir aos outros muda a nós mesmos. Quando a gente serve os outros, isso nos ajuda a apresentar aos outros o grande transformador de vidas que é Cristo Jesus. Ela não só experimentou, a Katie Ann, ela não só experimentou o efeito transformador do serviço na sua própria vida, como ela também testemunhou isso para suas próprias filhas. Um certo sábado, quando as suas filhas já tinham 7 e 9 anos, eles ofereceram carona a um visitante depois do culto, na igreja. Quando eles entraram no banco de trás do carro, ela mencionou, na verdade, aquela pessoa, que aquele era o aniversário dela. Então, as meninas dela ouviram essa conversa e começaram a trabalhar. Elas criaram uma barreira de papel improvisada entre elas e aquela passageira e começaram a trabalhar discretamente a fim de criar um cartão de aniversário para aquela passageira no carro. Quando elas entregaram o cartão, aquela mulher ficou tão emocionada que deu um abraço para essas meninas, um abraço forte e demorado. Mais tarde, naquele dia ainda, as filhas convenceram o marido da Katie Ann a levá-las a um canteiro de obras para dar picolés para trabalhadores, porque o dia era muito quente. Veja, essas atitudes das meninas foram aprendidas a partir do momento que esta mãe, a Katie Ann, teve aquela experiência de se contentar com coisas e servir os outros. Então, quando as meninas voltaram para casa dessa sua viagem missionária, que não foi para o exterior, foi simplesmente ali fazer algo por aqueles que estavam trabalhando na construção, o rostinho delas estava vermelho, né? Pegaram sol, mas estavam muito satisfeitas, uma satisfação tremenda. A filha mais nova, inclusive, disse que, mãe, eu tenho uma coisa tão boa no coração, estou sentindo uma coisa tão agradável no coração. Sabe, que esses encontros, essas coisas que nós fazemos para os outros transformam a gente. Especialmente, justamente, na verdade, porque o serviço traz esse benefício. Nós somos beneficiados. O serviço nos ensina sobre o que significa praticar a palavra de Deus. Isso é viver a verdade do Evangelho, né? Então, o que a gente tem de desafio hoje, para todos os dias da nossa vida, é partilhar o amor de Deus com os outros, para que, dessa maneira, ao partilhar esse amor, Ele transforme a nossa vida, enquanto transforma a deles também. Que Deus possa abençoar você, mudar o seu coração, que as pessoas possam ver Jesus em você e que você aproveite as oportunidades para praticar o Evangelho, onde quer que Deus coloque você. Ótimo dia, até amanhã.